Se você tivesse que escolher entre sacrificar seu único filho ou salvar toda a humanidade, o que você faria? De verdade, o que você faria? E é isso que a gente vai discutir hoje. Vamos falar finalmente do Quarteto Fantástico, esse de filme de 2025. Fala, galera de outro mundo, bem-vindo ao Crítica Santa, né? Esse canal que a gente fez para fazer crítica de todas as obras, né? Do cinema. E não só obras, como também outras coisas que eu ainda não fiz vídeo, mas vai ter outras coisas além de séries e filmes. Mas vamos lá. Falando diretamente, sem perder tempo. Quarteto Fantástico 2025. Eu esqueci o nome do subtítulo do filme, mas tudo bem. No Quarteto Fantástico, a gente acompanha a jornada de 4 indivíduos que, após um experimento científico mal sucedido, adquirem superpoderes extraordinários. Vocês sabem como é que funciona, sabem como é que como é que é essa equipe de super-heróis. Aí tem lá o Reed Richards, o Senhor Fantástico, o Homem Elástico, como algumas pessoas gostam de dizer, o Homem Borracha, sei lá. Eu sei que são personagens diferentes no quadrinho, mas as pessoas costumam falar isso. Que ele é um gênio científico que ganha a habilidade de esticar o seu corpo, né? A Sue Storm, que é a sua esposa, brilhante pesquisadora, torna-se capaz de ficar invisível e criar campos de energia. Aí tem lá o Johnny Storm, o irmão dela, que é o Homem de Chamas, o Homem de Fogo. E o melhor amigo do Reed Richards, que é o Ben Green, que é o piloto durão e leal, tá sempre leal ali ao amigo dele e à família do amigo, que é também os 4 são grandes astronautas, né, cientistas muito bem renomados, que acabam ganhando poderes sobrenaturais nessa última empreitada fora da Terra que eles fizeram. Juntos, eles precisam aprender a controlar seus novos poderes e unir forças para enfrentar ameaças que colocam em risco a segurança do mundo, que é praticamente o que vai acontecer no filme, enquanto lidam com profundas transformações físicas e seus problemas emocionais. Agora vamos direto para a minha resenha crítica que eu faço desse filme. Quarteto Fantástico de 2025, ele apresenta uma abordagem visual, efeitos sonoros muito bons. Com isso você não vai se preocupar, precisar se preocupar. É um filme de ação muito bem feito, né? E também um filme de drama muito bem feito, que vai ficar muito retratando o drama familiar da família do Reed Richards, do Senhor Fantástico. Ele tenta equilibrar, né, a questão de partes de ação e partes de comédia e partes de drama. Eu acho que ficou num bom tom, né? Não seguiu a fórmula Marvel, né? De ficar botando piadinhas sem graça no meio da filme, ou engraçadinhas, mas tem algumas coisas engraçadas, mas não ficou destoante do resto do filme. Isso eu achei bom. O filme tenta equilibrar esses momentos de humor com momentos de perigo, de perseguição, etc. Não tem muitas lutas. Se você quer ver um filme de lutas de super-herói, esse não tem tantas. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E o que a gente vê é que sempre quando acontecem essas coisas no filme, vão sempre tratar dos problemas emocionais envolvendo cada um dos personagens, que eu vou falar daqui a pouquinho também. O filme do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é um filme de super-herói bem diferente dos outros filmes. Por que eu acho ele tão diferente? Porque não vai ter aquelas palhaçadas de ficar escondendo identidade secreta. Todos eles são astronautas famosos, conhecidos, então toda a população sabe quem eles são, né? Então não tem esses problemas. Não tem heróis com medo de serem descobertos por causa disso, né? Todos sabem tudo o que acontece na família deles por causa das fofocas. As fofocas estão sempre em cima deles. Isso é uma coisa muito interessante que eu nunca vi em um filme de super-herói. Os super-heróis serem foco, né? Como aconteceu lá com o Homem de Ferro, quando ele falou que ele era o Tony Stark, né? Mas na verdade foi ele que disse. Mas agora, no caso do Quarteto Fantástico, desde o início todo mundo sabia que eles eram, né? Então a dinâmica entre a população e esse grupo de super-heróis é bem diferente. São heróis famosos que todos estão olhando o tempo todo, então tudo que você faz, o tempo todo mundo está vendo. E isso é muito interessante porque quando você vê cada um desses personagens, por exemplo, a Sue Storm, que agora está grávida, a partir do momento que ela descobre que está grávida,
todo mundo fica sabendo, do mundo inteiro, do país inteiro, e todo mundo tá torcendo pela gravidez dela. O coisa lá que tá sempre andando na rua, todo mundo dá pra ver quem ele é, porque ele não destransforma. Então tudo que ele faz no meio da rua, todo mundo tá vendo o que ele tá fazendo. Aí todo mundo fica falando, levanta um carro, fala essa frase, faz isso, faz aquilo. E ele pê da vida porque não gosta de nada disso. E é interessante essa dinâmica diferente, né, entre esse grupo de super-heróis do que o que acontece nos outros filmes. Eu gostei dessa dinâmica diferente de uma apresentação do filme de super-heróis para não ficar tão igual aos outros filmes que a gente já está acostumado, cansado de ver, bem clichê. Nesse filme do Quarteto Fantástico, especificamente, Primeiros Passos, vai ter toda a questão de enfrentar um inimigo desconhecido, que a gente não sabe o que é, né? Ninguém sabe quem é Galactus, então ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que vai acontecer, mas ameaça as famílias do mundo inteiro e as pessoas do mundo inteiro. Por que eu falo famílias? Porque a família é muito importante nesse filme. Diferente dos outros filmes de super-heróis, como a gente está tratando de um grupo, que eles são uma família, tirando o amigo, mas é um amigo muito próximo da família também, que isso é muito comum em famílias, a família é o ponto-chave desse filme, é o ponto mais importante desse filme se você for pensar nele, raciocinar e criticar um pouco esse filme do ponto de vista fora das telinhas. Você tem muito claro o que acontece com brasileiros, e os brasileiros devem entender muito isso quando se trata de família, porque o brasileiro acha a família muito importante, pelo menos a maioria dos brasileiros, né? É muito importante para o brasileiro defender a própria família, né? Ou estar com a família, ou fazer parte de uma família. A pessoa se sente em depressão e etc. quando você não tem uma família. Isso retrata bem o coisa, que é o amigo, né? O Ben Grimm. Ele quer fazer parte da família, por isso que ele está ali, não só por ele ter ganhado os poderes junto com o amigo, etc. Não, ele quer fazer parte da família, ele se sente integrante da família. E eu acho isso muito interessante como característica do personagem, característica do super-herói. Defender a família e estar sempre disposto, né, a enfrentar tudo por causa da sua família, é uma das características raras que vocês veem em um super-herói. Geralmente não botam isso nos super-heróis. Então, para mim, o ponto alto do filme, com certeza, foi o nascimento do bebê. Já está no trailer, então não é spoiler, né? Essa parte importante da vida, ser um pai, ser uma mãe, que é mágico, transcendente. Tem até uma cena interessante no filme, que eu não vou falar agora, que muita gente achou desnecessária, que não precisaria ter, mas eu achei muito importante porque representou isso. O momento que a sua vida muda, que você deixa de ser uma mulher para ser mãe, que você deixa de ser um homem para ser um pai, as responsabilidades mudam, as coisas que são importantes para você mudam. Então, para mim, isso não pode ser tirado do filme. Eu acho que para mim, foi bem representado e muita gente não achou. Achou que é uma parte do filme que foi exagerada, que foi isso, que foi aquilo, não precisaria ser daquela forma. É óbvio que é um filme de ficção científica, de super-heróis, que vai ter coisas bizarras que não fazem sentido no mundo normal, principalmente pro nascimento de um bebê, mas eu não vejo problema nisso. Se a gente está vendo um filme de super-herói, de superpoderes que não existe na realidade, uma coisa dessa para mim não acaba com a minha crença, com a minha descrença com a minha crença no filme. Mas o ponto de mudança foi esse, né? A questão de finalmente se tornarem uma família mais unida por causa do nascimento de um bebê. E quem diria que um filme de super-herói ia fazer cenas, né, de nascimento de bebê? Isso não faz o menor sentido se a gente for pensar nos filmes de super-heróis antigos. Mas para 2025, para essa época de hoje em dia, onde as pessoas estão muito fervorosas na política, né, nas religiões, na internet como tudo, todo mundo querendo falar opiniões sobre tudo, você centrar na família, né, e falar sobre cenas tão cotidianas do ser humano, como se tornar um pai, se tornar uma mãe, o nascimento de um bebê, né, e coisa, ou se tornar um tio, né, ou se tornar ou ver o seu melhor amigo tendo um filho. Tudo isso é muito interessante você botar como centro e o mais importante de um filme de super-herói. Quem diria, hein? E graças a Deus, esse filme do Quarteto Fantástico finalmente trouxe um filme
né? Onde a inteligência dos personagens são realmente demonstradas e mostradas. Caraca, graças a Deus, porque eu já estava cansado de filme, série, desenho, etc, etc, principalmente da Marvel, onde bota personagem e fala que ele é muito inteligente, mas o personagem faz tanta coisa burra, tanta coisa burra, tanta coisa burra, que você acaba achando que o filme é ruim, né? Ah, falou que ele é muito inteligente, mas aí, na cena seguinte ele tá fazendo uma besteira, fazendo uma burrice, e fazendo coisas que não prestam, como Coração de Ferro. Nossa, que negócio horrível, que troço ruim, né? Como, sei lá, o próprio Hulk, Bruce Banner, né? Quando você vai ver lá nos filmes da Marvel, é um dos homens mais inteligentes, o Reed Richards, né? E o Bruce Banner são os dois grandes cientistas mais inteligentes do mundo inteiro. Então eles têm que se mostrar inteligentes no mundo inteiro. Se não se transforma no filme do Quarteto Fantástico, não só o Reed Richards se demonstra uma pessoa muito inteligente, praticamente quase um savant, um autista, né? Porque ele constrói aparatos científicos, se preocupa com o uniforme do pessoal, ele constrói e analisa o bebê para ver se ele tem algum problema, alguma deformação, né? Ele fica pensando nas coisas, elabora planos de batalha, né? Ele elabora planos de contingência, fica analisando todas as possíveis resultados que pode acontecer nesse plano, se acontecer ruim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso... Impressionante, impressionante. Finalmente um filme que demonstra inteligência no personagem. E não só dele, no Reed Richards, né? No Senhor Fantástico. Como também no Homem de Fogo, o Homem Tocha, eu sempre esqueço o nome dele. O irmão da Sue Storm, né? Ele também demonstrou inteligência no filme, graças a Deus, e a própria Sue Storm, que era a mãe, demonstrou também bastante inteligência em muitas coisas que ela foi fazendo no filme, que eu não quero dar spoiler, bastante spoiler aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Aqui nesse canal eu sempre vou analisar o filme pelo menos até a metade. Então, vai que do início até a metade possa ter um spoiler ou outro. Da metade pro final, geralmente eu não falo nada não. Não gosto de estragar a experiência das pessoas. E se já tá no trailer, eu vou comentar, obviamente. Ah, é spoiler, mas tá no trailer. Então eu posso comentar. Mas continuando, graças a Deus um filme que demonstra realmente inteligência dos personagens. Eu vi muita gente na internet escrevendo comentários assim, o Reed Richards e o Bruce Banner, e tem outro cientista agora que eu não vou lembrar, o Charles Xavier, né? Lá nas HQs era uma coisa, né? A gente tinha uma grande admiração por causa da grande inteligência que eles demonstravam. Aí quando vai para os filmes, é um cara comum, diga assim, é um estudante, um pesquisador, um cientista, ele é inteligente, mas não tão inteligente assim quanto a super inteligência de um super-herói demonstra ser. O próprio Superman, eu já falei disso no filme do Superman. O Superman tem que se demonstrar inteligente. Se ele é um cara super, que consegue fazer coisas super, a inteligência também tem que ser super, como do Supercão, que eu falei que era um cão idiota. Mas continuando, graças a Deus é um filme que demonstra inteligência. E aí, vocês concordam com isso, essa resenha que eu acabei de fazer? Concorda? Discorda? Escreve aí nos comentários pra mim, que eu sempre esqueço de pedir pra vocês escreverem nos comentários, ou manda mensagem pra mim, também não ligo não. Mas vamos lá. O discurso do filme é legal, muito bom, o filme é muito bom, a história é bonita, mas e aí? Ela contradiz a Bíblia, contradiz nossos ensinamentos religiosos? Vamos falar sobre isso agora? Agora vamos à crítica santa, finalmente. Falei muito nesse vídeo. O Quarteto Fantástico de 2025, esses primeiros pássaros. Um dos pontos positivos do Senhor Fantástico, agora eu tô lendo mesmo, tá? Foi a sinceridade que ele teve. Não vou contar, não vou dar o spoiler, mas mesmo não precisando, ele foi sincero o tempo todo no filme. E isso é uma das características ótimas para um super-herói, né? Não são todos super-heróis que são assim. Eu falei do Lanterna Verde, Guy Gardner, que ele é um babaca, um idiota. Então ele não vai ter esse tipo de atitude, apesar de ser um super-herói. Mas aqui, no caso, o Reed Richards, de Senhor Fantástico, ele é muito sincero no filme todo. Você não vê ele mentindo, você não vê ele dissimulando. Não, uma coisa interessante, antes de eu continuar sobre os Senhores Fantásticos, uma coisa que não teve nesse filme foi aquele personagem clichê que sempre aparece em todo filme, principalmente de equipe, onde ele vai plantar uma sementinha do mal, ou então ele vai trair a equipe. Graças a Deus isso nesse filme não teve. Os 4 personagens estão unidos do início ao fim do filme.
graças a Deus, você não teve aquele clichê de filme de personagem, de super-herói ou de filme de mesmo de equipe. Mas continuando, agora voltando falando sobre o Fantástico. Para mim ele ganhou um ponto positivo total, né? Eu sou sincero, não gosto de esconder a verdade, então eu gostei do personagem também não fazer isso, e eu acho que a pessoa que nunca esconde a verdade e enfrenta a verdade de frente, de cara, que é o correto para um servo, né, do Criador fazer, um servo do Eterno, a pessoa que está sempre com o coração aberto, né, e com coragem e determinação para enfrentar qualquer tipo de problema seu do passado. Eu falei isso no vídeo do Untamed, se você não viu, vai lá ver. Aquele personagem que, se você não enfrentar os seus problemas do passado com sinceridade, com coragem, você não consegue vencer na vida. E o Reed Richards, ele foi uma desses personagens. Ele não precisava ter feito uma coisa lá no filme, mas ele fez porque ele quis enfrentar de frente, né? Mesmo que isso fosse ruim para a imagem da família dele diante da população, ele foi lá e fez. Eu achei maravilhoso essa atitude que ele teve. A verdade é a chave para a vida eterna, para se chegar a Deus, para você ser uma pessoa forte. E esse Senhor Fantástico foi essa pessoa forte para mim. Então, para mim, é 10. A questão moral no filme do Quarteto Fantástico aí também, em detrimento de salvar, escolher uma vida em detrimento de salvar milhões de vidas. É algo que sempre muitos fazem, né? Sempre os super-heróis vão cair nesse dilema entre você escolher uma pessoa, principalmente uma pessoa amada, ou você ir lá e salvar 30, 40, 50 milhões de pessoas. Aí você tem lá aquele dilema, acho que foi no filme do Batman, né? Onde tinha uma bomba para explodir e ele pegou uma das garotinhas, se eu não me engano foi o Coringa, ou Duas Caras, não lembro quem foi. Foi as Duas Caras, não foi? Ele foi lá e jogou os dois e o Batman tinha que escolher: salva a garota ou salva a população de uma bomba, alguma coisa do tipo. Aí o Batman vai e escolhe a terceira opção, salva os dois, né? E, spoiler, é a mesma coisa que acontece no filme do Quarteto Fantástico. Então vamos lá. Mas pensando agora do ponto de vista religioso, entregar um bebê para Moloque, presta atenção, né? Para você salvar toda uma nação, ou você salvar o seu filho, se preocupar muito com eles e sofrer a ira divina que vem lá e destrói a sua população, trazendo fome, trazendo guerra, trazendo vulcão, seja lá o que for, e aí, o que as pessoas escolheriam, né? E você vê que no passado, muitas pessoas escolheram entregar seu bebê, né? Seja por causa do medo mesmo da divindade, ou seja por causa da pressão das pessoas em cima de você e da sua família, que é o que acontece no filme. Todo o mundo faz uma pressão em cima da família para que eles façam essa escolha. Vocês vão entregar o bebê, né? Ou vocês vão salvar a humanidade? Ou vocês vão ficar com o bebê e condenar a humanidade? Mas sempre tivemos vários deuses que pediram vidas humanas em troca. Mas nosso Deus já disse e já repetiu: nunca quis sacrifício, né? Nunca quis e nunca pedirei o sacrifício humano para que sejam perdoados os pecados da humanidade. Mas, por outro lado, ele entregou o seu próprio filho. Vocês sabem disso, né? Para ser morto por todos nós. Entende a ironia, né? Para que nós não entregássemos nossos filhos para morrer por nós, Yahweh, nosso Deus, ele entregou seu filho por nós e assim nós somos salvos hoje em dia. Entretanto, ele ressuscitou seu filho dos mortos e agora ele está à destra do Eterno olhando por nós. E é isso que a gente tem fora aqui do filme, da telinha, da ficção, para a nossa realidade, para quem acredita e é religioso. Mas o filme do Quarteto Fantástico também não acaba por aí. É fácil sacrificar alguém que tu não conhece, que nunca viu. A sociedade moderna transformou todos em pessoas insensíveis, que pelo celular, né, vão lá e ficam escrevendo coisas, mandando mensagens, respondendo coisas, fazendo comentários, escrevem o que querem e decidem a vida dos outros, julgando, sem olhar no olho, sem enfrentar de frente, sem conhecer o outro. Já julgando antecipadamente, fazendo pré-julgamentos. E não podemos, obviamente, fazer isso. Fazer isso é muito fácil. Vamos então sair do celular, sair da internet. Vamos nós fazer isso. Vamos sair do celular, vamos sair da internet quando tivermos que julgar alguém, né? Vamos até lá, onde a pessoa está. Vamos olhar no olho, né? Vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer e falar com ela cara a cara. E falar o que a gente pensa também cara a cara. E vamos esperar as pessoas se defender.
né? Vamos conviver e entrar em comunhão. Isso é entrar em comunhão, você ir na outra pessoa. Vamos deixar de ser pessoas completamente distantes e vazias e praticamente uma sociedade se tornando autista, né? E vamos voltar a ser uma pessoa, vamos voltar a ser uma sociedade que entra em socialização, entra em comunhão e tem contato humano, que tem, né, abraço, que tem aperto de mão. Vamos lutar contra essas coisas que estão acontecendo antigamente, parar de julgar as outras pessoas só pela tela do celular, pela distância, e vamos voltar a ser pessoas que entram em contato umas com as outras, que é isso que é ser humano. E por fim, uma coisa que eu não poderia deixar de falar, o egoísmo no filme do Quarteto Fantástico. Vamos ver se vocês concordam comigo. Muitas pessoas lutam por sua família em detrimento de outras famílias, né? E de outras famílias perecerem e morrerem. Obviamente isso não é atitude de um homem de Deus, de um servo do Criador. Lutar pelos seus é bom, sim, né? Mas lutar por outros que são próximos, né? Mas que não são da sua família também é bom, né? E faz parte do bem. Lutar pelos oprimidos, lutar pelos pobres, pelas viúvas, pelas pessoas que estão lá largadas, né? Ou sem emprego, ou sem pai, sem mãe, sem família por perto. E isso é dever nosso como pessoas, como criaturas. Lutar pelos outros que não podem lutar por si mesmos. E essa escolha não egoísta, né? De você defender a sua família. Sim, não vou entregar meu filho, mas eu vou lutar por todos vocês, e se não der certo, todos nós vamos morrer juntos. Isso é a atitude de um verdadeiro herói que a Sue Storm tomou e todo o quarteto junto tomou. E isso é uma atitude muito boa. Se você, como pessoa, como lutadora, né, como soldado de Cristo, né, que eu costumo muito dizer, se você é uma pessoa que quer lutar pelo bem, né, pelas pessoas, não lutem transformando a outra pessoa em inimigo. Não lutem fazendo com que eu levante de vida enquanto eu abaixo a outra. Não, isso não é luta. Lutar é lutar por todos, fazer com que todos consigam. Claro que se uma pessoa é ruim e comete coisas ruins, você só simplesmente deixa que o resultado de suas próprias ações mostrem para ele se as atitudes e palavras que ele tomou são boas ou não. Não é você que está apto a julgar se você não for um juiz do STF. Mas normalmente você não tem que fazer isso. Então sempre se preocupem em lutar pelo bem e lutar por todos, né, e defender a todos. E foi isso que a Sue Storm tomou como decisão. Não só defender minha família, vamos defender todas as famílias. Não só defender um ser humano, mas vamos defender toda a humanidade. E é isso que eu gostei muito bom do filme e ganhou outro ponto positivo comigo. Então vamos às notas dos filmes. No IMDb, a nota foi 7,78, né, 7,8. No Rotten Tomatoes, a nota da crítica foi 86, então foi muito alta, e a nota do público foi 91. Então o público gostou muito. E a minha nota não poderia ser diferente, eu dei nota 9 para o filme, muito bom. Mas, apesar dessa grande nota alta, vamos ver o que realmente esse filme representou pra gente. Então vamos terminar esse vídeo fazendo um aparato geral de tudo que a gente disse. O Quarteto Fantástico, Os Primeiros Passos, né, de 2025, assim como muitas obras de ficção e de super-heróis, refletem o anseio do ser humano por transformação, por poder, né, e pela capacidade de superar os desafios. No contexto da guerra religiosa em que vivemos, onde diferentes visões de mundo competem por espaço e influência, filmes como este podem ser vistos como manifestações de uma busca por soluções, né, dos problemas da sociedade, e manifestações em busca de esperança, de fé, né, fé fora da esfera tradicional da fé cristã. A exaltação das capacidades humanas e a confiança da ciência podem, para alguns, representar um afastamento da dependência de Deus. Então, muitas pessoas hoje em dia estão muito se gloriando, né, e se dependendo ou se baseando a sua vida na própria inteligência sua ou na própria inteligência humana e na ciência, e botando Deus de lado. Porque sempre quando a pessoa exalta a ciência, ele vai lá e fala: isso daí é coisa de religiosidade mitológica, né? E Deus não é tão importante. E essa balança da sua vida, que é o que mais importa, onde você bota Deus e ciência, né? E conhecimento humano, conhecimento divino e conhecimento humano, do que você acha mais importante, mais
correto de você decidir o que você vai fazer para a sua vida. Não estou falando do geral da humanidade, não. Estou falando da sua própria vida. O que você vai escolher para a sua vida? O que a ciência diz ou o que Deus diz? Essa balança é muito importante. Pense sempre nisso, né? Nunca deixe de botar essas duas coisas em balança. O que Deus disse para fazer, o que a ciência está dizendo para fazer. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia nos ensina sempre a examinar as coisas e reter o que é bom, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Podemos apreciar os aspectos positivos da narrativa, como a importância da união, da família, da superação dos desafios, enquanto discernimos criticamente as mensagens subjacentes que podem divergir dos princípios cristãos. Então temos sempre que prestar atenção nisso. O filme serve como ponto de partida para discussões importantes sobre a natureza do poder das pessoas, a origem da identidade do indivíduo, do ser vivo, e a verdadeira fonte de esperança e de salvação que para nós cristãos reside em Yahushua, HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. Então é óbvio que, para terminar, teve alguém que fez essa escolha por você, a escolha de sacrifício do próprio filho. Então pensem nisso e nunca esqueçam disso quando vocês forem quando forem confrontados com essa escolha que todo mundo tem que fazer. Defendo alguém que é importante para mim ou defendo o geral? Defendo o meu filho que cometeu um crime ou entrego ele para a sociedade, salvando a sociedade de um assassino, de um ladrão? Muitas pessoas, o tempo todo na nossa vida, a gente sempre vai se deparar com esse mesmo dilema. Defendo aquele que eu amo, o um, né, ou dois, ou escolho sacrificar esse um ou dois, aquele que eu amo, em detrimento da sociedade, da humanidade, de defender a nossa civilização como todo. E é esse raciocínio que eu deixo para vocês, né? Se esse vídeo te fez pensar, já valeu a pena para mim. Comenta aqui embaixo o que você achou, concordando ou não, que aqui o debate é saudável, sempre com respeito. Obrigado por assistir, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, né? Ativa o sininho, faz todas as coisas que todas essas redes sociais aí mandam para fazer, que eu vou mandar para tudo quanto é lugar, como sempre. E não se esqueça, né, a crítica é santa, mas se você tem que ter opinião, eu espero que seja uma opinião diferente das outras pessoas, que é isso que vale a pena a gente pensar e raciocinar sobre as coisas. Se inscreve no canal, e esse é o Crítica Santa. Muito obrigado. Valeu.